Oiê! Tá começando mais um Bem Viver, o nosso programa semanal para falar sobre agroecologia, saúde, alimentação e, claro, sobre cultura popular com quem luta por um mundo mais justo. Eu sou a Aline Macedo e te convido para essa boa prosa de hoje. Simbora! Festival Povos Originários celebrou o Dia Internacional dos Povos Indígenas em Porto Alegre. No continente africano, vamos conhecer a Dija, uma das 70 línguas que resistem no Benin. Um coletivo de mulheres paraenses transforma o artesanato em independência financeira. Tem história e memória russa e, claro, receita. No coração de Porto Alegre, vozes antigas se encontram com a juventude. Entre cantos, maracás e ritmos que transbordam o tempo, o Parque Chico Mendes se transformou em um lugar de escuta e respeito. O Festival Povos Originários celebrou a cultura, a identidade e a resistência, mostrando que a arte é ponte entre gerações e saberes. Acompanhe essa história na reportagem de Marcelo Ferreira. Ao som dos maracás, dos cantos tradicionais e do hip hop, e entre a experiência das lideranças e a alegria das crianças. Assim foi o Festival Povos Originários, encontro de culturas inédito realizado em Porto Alegre. O evento reuniu indígenas de 10 etnias e também público não indígena, em um dia de música, rituais, debates, feira de artesanato e exposição fotográfica. O destaque artístico foi o rapper Oerá, da aldeia Crucutu de São Paulo, que mistura letras em português e Guarani Mbiá. E bora conhecer a natureza, a biodiversidade da vida. Fico muito feliz, de estar acontecendo esse evento, que é de extrema importância para a sociedade ver, conhecer e ouvir, a voz do povo indígena. E eu vindo para cá, para fazer uma apresentação, fico muito feliz, também por lembrar do meu trabalho, que não é falando sobre uma coisa só, eu falo sobre tudo, na música e também sobre a resistência, a luta das lideranças. Ao longo do dia, o Parque Chico Mendes recebeu feira de artesanato indígena e 2 exposições fotográficas. Uma mostrou o cotidiano Guarani Mbiá, pelo olhar de Verá Xunu. A outra, as lutas indígenas registradas pelo fotojornalista do Brasil de Fato, Jorge Leão. A cacica Akuabe, da etnia Charrua, da aldeia Polidoro, em Porto Alegre, preparou ervas para um ritual de proteção ao festival. Ela lembrou a importância do encontro para o reconhecimento do seu povo, que até poucos anos atrás era considerado extinto. Nós, Charrua, já era reconhecido por nós, pela idioma, cultura, os costumes, mas tem o porém. A gente lutou para ser reconhecida há 20 anos atrás, e essa forma aqui é uma forma de reconhecimento, de apoio também. O evento começou com uma palestra sobre educação e o acesso de indígenas à universidade. A convidada foi Kate Lima, da etnia Ticuna do Amazonas, formada em políticas públicas. Ela ressaltou aos mais jovens a importância do estudo para fortalecer a consciência e a identidade. Para você ser indígena, você não tem que estar numa aldeia. As pessoas reduzem os indígenas a um território. Eu sei que terra, vida e demarcação é um tema, uma pauta muito importante para a gente. Mas, para além disso, como é que a gente faz para acessar os lugares de políticas públicas, acessar os lugares políticos para que a gente possa se autoproteger? Um debate sobre o marco temporal reuniu lideranças de diferentes aldeias e etnias. Entre elas, o cacique Eloir Oliveira, Guarani Mbiá, que lidera uma retomada em Viamão, mas corre risco de perder parte do território. A Tecoá Nhangatu já está com relatório de qualificação da FUNAI, mas um projeto de lei do governo do Rio Grande do Sul quer ceder parte da área ao município. E o que a gente trouxe ali é um pouco de nossas preocupações, mas também ao mesmo tempo as nossas esperanças, as nossas expectativas em relação à não aprovação, desse marco temporal, porque para nós é um atraso, é um retrocesso na questão dos direitos constituídos. A gente está aqui desde antes da chegada dos colonizadores, estamos aqui e aqui continuaremos, então todo o território brasileiro é território indígena. Então nada mais justo do que o próprio povos indígenas está retornando, retomando
O Festival Povos Originários contou ainda com danças tradicionais e apresentações de artistas indígenas. Eu sou do Pinambá que diz isso. O rapper Oerá, que fez o show de encerramento, reforça a importância de comunicar com a juventude. Eu tento levar força para os jovens, né? Incentivando, né, a preservar a nossa cultura, a natureza e também de fortalecer, né, nunca abandonar a nossa própria cultura. O nosso corpo, moradia da nossa alma, e numa vida, alegria é o que nos acalma. E falando em ancestralidade, no sudoeste do Benin, um dos maiores países do continente africano, uma escola mantém viva a tradição e a identidade. Lá, as crianças aprendem desde pequenas a preservar a cultura por meio da língua materna, a Dija, uma das 70 línguas que resistem ao apagamento colonial. Vamos conhecer mais sobre isso na reportagem de Pedro Estropaçolas. Nessa pequena escola no sudoeste do Benin, aprender a língua do povo Adja é motivo de celebração. O pequeno Ninive conhece bem a importância deste ensinamento. A língua é a cultura. Não se pode ser tradicional numa língua destruída. Tudo que fazemos a nossa língua e é assim que se faz. O Benin possui mais de 70 idiomas nacionais, mas toda essa diversidade linguística não é apresentada nas escolas. A língua oficial é a francesa, que alcança 35% da população do país e é um pré-requisito obrigatório nas universidades e em ofertas de emprego. Criada em 2014 na comuna de Kloknamei, na fronteira do Benin com o Togo, o Centro de Ensino Saint-Salomon é um dos poucos no país da África do Oeste a ensinar uma língua materna em sala de aula. A estudante Korroke explica por que a iniciativa é importante. Na minha opinião, é melhor falar a língua materna do que falar uma língua que não nos pertence. Porque hoje em dia, no Benin, se, por exemplo, você estiver em uma localidade ou em um lugar com pessoas que estão falando sua língua materna e você não entender o que elas estão dizendo, isso é uma chatice. Porque nas nossas escolas aprendemos apenas francês, só francês. O povo Adja é conhecido por ser a cultura-mãe do antigo reino do Daomé, um poderoso estado da África Ocidental que existiu de 1600 até 1894, quando foi invadido e transformado em colônia pela França. Ao incorporar Daomé na África Ocidental francesa, os europeus passaram a controlar 8 colônias na África do Oeste, uma área equivalente a 8 vezes o tamanho da própria França. Essa expansão colonial foi acompanhada por uma política de apagamento das identidades religiosas, culturais e linguísticas dos povos da região, que não foi abalada nem pelos movimentos de independência na década de 1960. É o que explica o diretor da escola, Vitor Roger. Hoje há certos lares em que nossos irmãos falam francês, apenas francês, com seus filhos em casa. Mas isso me deixa doente quando fico sabendo. É como se só falando francês somos importantes. Quando não falamos francês, somos pequenos. É uma herança da colonização que muitos não compreenderam e mergulharam de cabeça nela. Foi a colonização francesa que fez isso. O Adja é falado por cerca de 1.300.000 pessoas em toda a África do Oeste e pertence ao grupo das línguas Guibé, junto com o Ewe e o Fon. Na escola, que atende 85 crianças de 6 aos 13 anos, o professor Alain Matias estimula a brincadeira e usa um modelo bilíngue na sala de aula. Até o conteúdo no quadro é dividido nas duas línguas, o francês e o Adja. Depois do CM2, a quinta série, as crianças precisam ir para o colégio, onde se fala francês somente. Então aqui, como eu sou professor da escola básica, eu misturo as duas línguas, o Adja e o francês, para permitir que as crianças entendam o que realmente está acontecendo.
Se for alguma criança que conhece a língua francesa e, por exemplo, fala bom dia, eu faço o gesto com a mão e me expresso em Adia para cumprimentá-la. É assim que funciona. E as coisas que mostro no quadro também traduzo automaticamente para o Adia. Isso ajuda a evoluir. Corroquet destaca outro aspecto importante da escola Saint-Salomon: o trabalho de alfabetizar crianças que não tiveram a oportunidade de aprender a língua materna em casa. Você pode falar em casa com seus pais se você tiver essa sorte. Mas se você não tiver, se não tiver ficado na casa dos seus pais, falar a língua materna é um pouco difícil. O diretor da escola pede uma mudança radical na política educacional do governo do presidente Patrice Talon, que inclua a difusão do ensino das línguas maternas nas escolas primárias. É uma fonte de dominação. Eles sabem muito bem que a língua é indispensável. Os países que se desenvolveram-se na sua língua. Portanto, se alguém não consegue falar a sua língua, está perdido. Assim, se o Estado quisesse dar o bom exemplo, deveria começar a nos ajudar aqui, seguir o nosso exemplo e multiplicá-lo pelo país. Para algumas pessoas, o artesanato é muito mais do que agulha e linha, cola, tesoura e alicate. No Pará, o coletivo Arte Viva de Mulheres transforma a criatividade em independência financeira, principalmente para quem encontra dificuldades no mercado de trabalho. E entre conhecimentos familiares e novas técnicas, elas aprendem, criam e cuidam do planeta com sementes e tecidos recicláveis. Vamos conferir na reportagem de Mariana Castro. Dados do IBGE apontam que quase 90% da produção artesanal no país é realizada por mulheres. Para garantir a autonomia financeira, fortalecer o autocuidado e valorizar a cultura regional, mulheres de Ananindeua, a menos de 20 quilômetros de Belém, no Pará, se organizam em torno do coletivo Arte Viva, voltado para a produção no campo da gastronomia e do artesanato, ligado ao folclore, os saberes, sabores e natureza da Amazônia. Como explica Luciana Lima, artesã, mãe de 3 filhos e que hoje produz artigos em feltro. Onde confecciono peças do folclore, peças das histórias infantis, chaveiros. O meu trabalho com feltro, ele começou a partir do momento em que eu tive um problema de saúde na família, com meus pais. Eu trabalhava fora, eu era CLT, e aí eu precisei optar por deixar de ser CLT e dar esse apoio e ajuda à minha família. Curupira, o saci, aqui nós temos a cuca, aqui nós temos a caipora, mula sem cabeça. São personagens ótimos para contar a história, fortalecer nosso folclore. Aqui o boitatá. Hoje a produção do grupo é vendida em feiras e outros eventos na região. Verônica Ferreira produz biojoias a partir de sementes do bioma amazônico, entre elas a jarina, conhecida como o marfim vegetal do Brasil. Nós temos aqui a jarina, que é uma semente que a gente trabalha muito com a jarina. A jarina ela vem para nós do Acre, tá? Ela é colhida no Acre e ela é beneficiada também lá no Acre, tá? Aí nós trabalhamos também aqui com a paxiúba. A paxiúba tem uma história muito interessante. A paxiúba ela se movimenta 2 centímetros por ano em busca de sol e água. Nós também trabalhamos aqui com o jupati. O jupati tem aqui, bem aqui próximo, aqui para o lado do acará, a gente tem o jupati, uma semente bonita, tá? Que ela deixa a peça bem vistosa, né? Aí nós também temos aqui, essa pecinha aqui, ela é feita de bagaço de cana, tá? Com uma biocola.
Então, tudo na biojoia dá para ser aproveitado. Aí a gente tem aqui, ó, o açaí. Essa semente, ela é de açaí branco. Ela não é do nosso açaí comum, tá? Nós temos aqui várias cores, na qual a gente brinca com essas cores para deixar nossas peças bem coloridas, tá? Nós gostamos muito de peças coloridas. O nosso estado é muito cor. Em cada peça, uma história de vida, de superação e protagonismo feminino, como é o caso do artesanato produzido por Maria França, que não alcançou vagas de trabalho após os 40 anos e hoje leva adiante ensinamentos herdados da mãe. Trabalhar com CLT depois dos 40 é bem complicado, a gente não consegue mais essa entrada no mercado, né? Eu conheço o crochê, eu fui apresentada ao crochê aos 6, 7 anos de idade pela minha mãe, que trabalhava lá no interior do Maranhão com rede, ela tecia rede. Eu optei por trabalhar com fio de malha residual, por ele ter essa sustentabilidade, né? Ele já agrega esse valor ao produto, por ser um produto sustentável, reutilizado. E aí, em vez de estar jogando aí no lixo, poluindo, contaminando o planeta, a gente transforma em várias peças utilitárias. Maria França reforça ainda os desafios enfrentados pelas artesãs, mas o otimismo de levar adiante iniciativas como o coletivo Arte Viva, para o empoderamento, reconhecimento e valorização do artesanato. Para a gente que trabalha com artesanato, com manualidade, é muito bom, porque além da gente ter a recompensa financeiramente, a gente conhece outras pessoas, histórias de outras mulheres, né, que vieram agregar migrar, na verdade, para esse tipo de trabalho, até por conta de uma situação, né, de uma depressão, uma doença, alguma outra coisa, até mesmo para fugir da dependência financeira de um marido, de um ex-marido. A gente conhece muita gente, muitas mulheres assim de garra mesmo, que não desistem. Como a gente, né? Até agora a gente ainda não desistiu do nosso coletivo. Estamos aí na batalha. E partiu de comida de verdade? A nossa querida Rema Soto traz uma receita deliciosa, arroz com banana. Uma combinação tradicional brasileira que tem 1000 possibilidades. Vamos aprender? Conta tudo, Rema! Oi, meus amores, tudo bem com vocês? De novo juntos, mas hoje a gente tem uma receita especial: arroz com chips de banana. Ficou curioso? Vem comigo! Para essa receita, a gente vai precisar de 300 gramas de arroz branco, 3 ovos, 200 gramas de bacon, 3 dentes de alho, uma cebola pequena, cebolinha, salsa, chips de banana, sal e óleo. A primeira coisa que a gente vai fazer é um arroz, mas também funciona se você tem um arroz amanhecido. Mas dessa vez vamos fazer ele fresquinho. Um tilinho de óleo, a cebola cortada bem pequenininha. Aí deixamos ela primeiro 1 minutinho. Entramos com o alho. Eu não quero ele dourado, eu quero o perfume do alho e da cebola. E aí a gente coloca o arroz na fritadinha. E aqui eu gosto de colocar o sal nesse momento do arroz frito. Fritinho, a gente coloca a água. Eu costumo medir ainda 1 de arroz por 1,5 de água. Deixamos ferver e abaixamos o fogo. Ó, ferveu, dá uma mexidinha e abaixa o fogo. Eu vou trocar de boca. Enquanto isso, secou a água e está pronto. Enquanto isso, a gente vai fazer nosso bacon. Frigideira, só para ajudar o bacon, ó, é só de nada. E aí a gente vem
até ele ficar douradinho. Ó, nesse ponto aqui que a gente precisa nosso bacon, já ele está prontinho. Nosso arroz no ponto. Desligamos e nessa frigideira a gente vai fazer os ovos. Outro tiquinho de nada para a gente fazer nossos ovos. Uma pitadinha, meia pitadinha, porque o bacon salgado, o arroz já tem sal. Deixa ele cozinhar. Desse jeito ele vai ficar cremoso. Prontinho. Agora que chegou o momento gostoso, vamos integrar todos os nossos ingredientes. Nosso arroz que já ficou pronto e soltinho. Olha aqui, ó. Soltinho. Vou colocar essa quantidade. A gente coloca nosso ovo. Senhor bacon. Deixa um pouquinho para decorar. Chips de banana. Esse chip tem vários. A gente trouxe do Armazém do Campo. Olha só. Saborizados. Esse aqui tem páprica. Esse aqui tem sal e alho. Mas você também consegue fazer ou fazer o birubiru tradicional, que é com batata palha. A gente apreta só um pouquinho, porque o gostoso é o crunch. Aí eu vou colocar um pouquinho de cebolinha e um pouquinho de salsa. Só que nesse primeiro momento eu quero o talo. E agora é só misturar. Que cheiro maravilhoso. Perfeito. Olha aqui. Que delícia. Assim de simples, assim de rápido, assim de gostoso. Esse arroz que a gente utilizou, a gente trouxe do Armazém do Campo, do MST. E aí, se você gostou da receita, marque a gente nas redes sociais, Rema Chevre Restaurante. Mas você sabe, né? Agora, minha vez. Maravilhoso. E agora vamos até a Rússia. Nas margens do rio Volga, o maior da Europa, a Batalha de Stalingrado mudou o rumo da Segunda Guerra Mundial. 8 décadas depois, a região ainda guarda memórias entre monumentos, relatos e a força do curso da água, que hoje flui em paz. Vamos ver esse detalhe na reportagem de Sergei Munin. Ao sul da vastidão russa, o rio Volga guarda memórias de uma das batalhas mais sangrentas da história, Stalingrado. Testemunha da resistência soviética contra o avanço nazista, o Volga é não apenas o maior rio da Europa, mas a espinha dorsal da identidade russa. Foi às suas margens, na atual Volgogrado, que o exército de Hitler encontrou seu limite. A batalha, travada por 6 meses em 1942, marcou a virada na Segunda Guerra Mundial, ou como os russos a chamam, a Grande Guerra Patriótica. Hoje a cidade preserva este legado com orgulho, desde referências a Stalin, cujo controverso legado não apaga seu papel na vitória, até as celebrações dos 80 anos do fim da guerra, que se estenderão por todo 2025. O diretor do Centro Regional de Informação e Análise de Volgogrado, Sergei Bassalaev, nos conta sobre a importância histórica da cidade.
Sabemos que justamente aqui, na terra de Stalingrado, aconteceu uma mudança radical no curso da Grande Guerra Patriótica, porque foi justamente aqui que as tropas fascistas, pela primeira vez, sofreram uma quantidade tão grande de perdas que não conseguiram mais contornar. Ainda mais que esse processo não só deu força de espírito aos soldados soviéticos, mas também influenciou a situação internacional. E por isso a Batalha de Stalingrado é o começo da vitória. Foi a promessa da vitória. Dominando a paisagem de Volgogrado, o monumento Mãe Pátria Chama é um dos maiores símbolos da memória soviética. Com 85 metros de altura, a estátua de uma mulher brandindo uma espada não só homenageia os que caíram, mas também serve como alerta contra as ameaças do fascismo, como comenta o Bassalaev. Nas ruínas de Stalingrado foi construída uma cidade completamente nova. Aqui as pessoas morreram para que houvesse uma nova vida e Stalingrado foi restabelecida para que essa nova vida de paz fosse criada, porque depois da guerra e da batalha de Stalingrado, até onde eu sei, foi feita uma decisão entre manter a cidade, recriá-la do zero, ou não sobrar absolutamente nada neste território, deixando apenas como um monumento da Grande Guerra Patriótica. Mas não, foi decidido restabelecer a cidade, e os moradores aqui do Volgogrado entendem tudo isso, entendem todo o patriotismo que a cidade representa. A geografia de Volgogrado reforça seu peso histórico. Erguida em uma colina às margens do Volga, a cidade parece prestar reverência ao rio, cuja calmaria atual contrasta com um passado de sangue e fogo. Já do ponto de vista simbólico, se a cidade caísse sob domínio alemão, a perda do controle do rio Volga, que hoje atravessa 11 das 20 maiores cidades da Rússia, deixaria a parte asiática do país aberta aos avanços do nazismo. O rio Volga para nós é algo que eu considero como o nosso tudo. Se olharmos o mapa de Volgogrado, o rio tem uma extensão de 100, 120 quilômetros. Hoje sereno, o Volga já foi um rio de chamas. À noite, o reflexo de fábricas em chamas e explosões tingia suas águas de vermelho. É o que conta Sergei Bassalaev. O próprio Volga, durante esse tempo, ficava sob chamas. Nós escrevemos um livro recentemente com as memórias daqueles que eram crianças na época. Hoje já são velhinhos, tem pouca gente que sobrou. E eles lembram como o rio pegava fogo e como os soldados tentavam chegar ao nosso lado por esse rio incendiado. E a população civil buscava atravessar para o outro lado para evacuar para longe dos fascistas. Como se dizia naquela época, não há terra para nós além do Volga, e é exatamente assim, e acho que esse apelo também foi o que parou os inimigos. E o Bem Viver de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. E se você nos ouve pela rádio Brasil de Fato 98.9 na Grande São Paulo, lembra que a gente tem uma versão em vídeo no YouTube, então já aproveita para se conectar com a gente de uma forma diferente. E não esquece, segunda a sexta, às 7 horas da manhã, nessa mesma sintonia, a gente tem uma versão especial do programa no rádio. E por fim, na sua plataforma de áudio favorita, a gente tem um podcast de conversas diárias. É só você colocar Conversa Bem Viver. Até mais!